Bom dia, crianças, a paz do Senhor Jesus. Espero que esse vídeo chegue até vocês e vocês estejam bem, com muita saúde, juntamente com seus pais, sua família, né? Espero, desejo de coração que todos estejam cheios de gratidão a Deus por todos os benefícios que Deus nos tem feito, né? Tia, mas às vezes meu pai ficou desempregado nessa pandemia, eu não estou podendo ir para a igreja, eu não estou podendo ir para a escola, mas olha só que coisa boa, Deus está guardando a sua vida, Deus está guardando a vida da sua família. Nós temos coisas para reclamar? Pode até ser, mas as coisas boas que Deus tem feito. Então nós devemos falar o quê? Das coisas boas. Deus tem feito muitas coisas boas. Às vezes, tia, meu pai está desempregado, mas não está faltando alimento na sua casa? Tia, mas eu não estou podendo nem sair de casa, tia, eu não aguento mais. Mas você tem o quê? Saúde. Tem crianças que estão internadas no hospital, pegou a Covid-19 e você está aí gozando de perfeita saúde. Tem lugares que não tem mais alimento na mesa e na sua casa não faltou. Então nós temos que o quê? Agradecer as coisas boas que Deus fez por nós e tem feito e continuará fazendo. Então, crianças, quero convidar vocês a nós fazermos uma oração de gratidão a Deus. Só com coisa boa, de coisas maravilhosas que Deus tem nos feito. Esse Deus é tremendo em seus cuidados. Tem aquele hino que fala assim, olha: Deus de milagre, Deus de promessas, caminho na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Olha só que Deus lindo. A voz da tia Cris não é voz para cantar, mas a palavra de Deus diz o quê? Que todo que tem fôlego louve a Deus. Se eu louvo a Deus é porque eu estou feliz com Deus. Apesar de todos os problemas que têm surgido à minha frente, eu tenho confiado em Deus, porque até aqui Deus que tem me sustentado em suas poderosas mãos e também continuará sustentando a tua casa e a tua família, amém? Vamos lá fazer uma oração a Deus, somente agradecer, amém? Nada de reclamar, joga isso, reclamação para lá, fora de mim, tristeza para cá, fora de mim, doença para lá, fora de mim. O que eu quero é agradecer a Deus. Então vamos lá? Soberano e eterno Deus, Pai bendito e misericordioso, te damos graça, meu Pai, por essa oportunidade, Senhor, por mais uma vez estar aqui, Pai, ensinando a Tua palavra e aprendendo também com Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, estenda Tuas mãos benditas, Tuas mãos poderosas, Pai, e nos ajude para a glória do Teu nome santo. Fica conosco, que o Teu Espírito permaneça em cada lar, Pai, para a glória do Teu nome. Olha só, criança, para quem está seguindo lá no nosso canal no YouTube, AD Cidade Cumbica Oficial, hoje estamos na nossa 8ª lição, por título O Mensageiro da Esperança. A semana passada, nós tivemos como título a nossa lição, Um Jovem Profeta. Hoje estaremos falando do mesmo profeta, mas sendo o quê? O mensageiro da esperança. Olha só o nosso, para memorizar, olha, memoriza, para não esquecer, memoriza. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Olha, crianças, quando a tia começou a falar aqui que nada de reclamação, vamos só agradecer, olha só que coisa linda. É melhor a gente ficar reclamando, ou é melhor a gente perseverar, ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor? Você já orou? Seus pais já oraram? Contaram para Deus o que é que você está precisando aí na sua casa? Contaram?
Então aguarda e espera em silêncio no Senhor, que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Olha só, criança, Jeremias começou o ministério dele ainda um menino. Mesmo jovenzinho, ele ficou com medo, porque as pessoas não gostavam dele ensinar não, porque ele era muito novo. Aí, depois, ele teve um encontro com o Senhor, que fez o quê? Tocou em seus lábios. E a partir daquele momento, Jeremias começou a anunciar com autoridade. Quer alguém goste, quer alguém não goste, quer alguém fizesse cara feia, Jeremias estava o quê? Anunciando a palavra de Deus. Olha só aqui. Jeremias, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, estava o quê? Anunciando a sua palavra. E falava o quê? Olha só a cara das pessoas. As pessoas estavam o quê? Desdenhando Jeremias. Estavam fazendo o quê? Pouco caso de Jeremias. Por quê? Jeremias era um jovem, cheio de vigor, cheio da presença de Deus. Quando Deus falava através de Jeremias, acontecia, Deus agia através de Jeremias, mesmo ele sendo jovenzinho. Olha só, Jeremias era jovem, não tinha nem barba, quando ele começou a fazer a vontade de Deus. E as pessoas ficavam o quê? Furiosas. Não queria que Jeremias falasse não, porque ele era o quê? Muito novinho. Então, crianças, olha, o que nós falamos no outro vídeo? Que Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele chama, quando nós ouvimos o nosso chamado, nós devemos o quê? Fazer a vontade de Deus. Olha só, no começo da história de Israel, o povo era um povo obediente. O povo obedecia à palavra de Deus e Deus também fazia o quê? Cuidava do seu povo. E tudo que o povo fazia, Deus fazia o quê? Deus abençoava. O povo de Israel era um povo próspero. A plantação deles era abençoada, a família deles era abençoada. Por quê? Eles obedeciam a Deus e faziam de tudo para agradar a Deus. Só que aí, com o passar do tempo, a frieza foi entrando no coração daquele povo. E o povo começou o quê? A abandonar a Deus. Começou a vir outras tribos, né? E cada tribo tinha um costume, cada povos diferente que o povo de Israel conhecia tinha outros costumes. Eles faziam o quê? Eles adoravam a Deus? Somente o povo de Israel. Os outros povos, as outras pessoas, as outras tribos não adoravam a Deus. Então, o povo de Israel começou a fazer o quê? A sair, a abandonar a Deus. Começou a fazer amizade com outros povos e começaram a debandar, né? Aí viu lá, nossa, olha, essa tribo aqui eles têm umas coisas diferentes. Eles não precisam ficar agradando a Deus, ficar buscando, eu vou ficar por aqui. Então eles começaram a abandonar a Deus e começou a fazer o quê? As outras coisas que as outras tribos faziam. E até mesmo os líderes religiosos daquela época, que eram os sacerdotes, eles começaram o quê? A se esquecer de Deus. Que só havia um Deus único e verdadeiro. Esse sacerdote não conhecia a palavra de Deus. Eles não sabiam que somente Deus que era o verdadeiro. Sabia. Mas eles começaram a se afastar. Começaram a fazer outras coisas, se juntar com outros povos que desagradavam a Deus e nem faziam a vontade de Deus. E Jeremias, então, nessa época, começou o quê? A anunciar e pregava a palavra de Deus.
Só que aquele povo, como a tia falou no outro vídeo, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente sabe que não é certa e alguém vem falar pra gente que a gente não deve fazer aquilo, aí o que a gente faz? Fica com raiva, fica chateado. E aquele povo começou a se chatear com Jeremias. Poxa, Jeremias, vai para lá, vai ensinar outras pessoas. A gente quer fazer isso agora. Jeremias falava, mas gente, vocês estão fazendo aquilo que desagrada a Deus. Olha, vocês são até aqui, Deus abençoa tudo, toda a obra da mão de vocês. Olha para a família de vocês, são abençoados. A plantação de vocês são abençoados. Não se afastem de Deus. Façam a vontade de Deus para que Deus possa continuar se agradando de Deus e abençoando as coisas, o trabalho das suas mãos. Mas aqueles povos faziam o quê? Ficavam com raiva de Jeremias. Não queria saber nada. Sempre eles procuravam o quê? Matar a Jeremias. Eles começavam, inventavam coisa contra a vida de Jeremias. Começou a querer que Jeremias fosse preso. Começou a falar mal de Jeremias. Tudo o que ele sabia que era de ruim para fazer contra a pessoa, eles começaram a fazer contra Jeremias. Mas só que tinha uma coisa, crianças. Jeremias cumpria a vontade de Deus. E não se preocupava com cara feia, não. E não se preocupava com o que os outros falavam dele, não. Ele continuava a fazer a vontade de Deus. Porque ele sabia, ele tinha certeza de quem estava com ele era o Senhor. Era o nosso Deus. E se Deus estava com ele, se Deus tinha mandado ele falar aquilo, nenhum mal iria te suceder. Porque ele tinha certeza que Deus o guardaria de todo mal, livraria a sua vida de todas as pessoas zangadas. E olha só, criança, toda vez eles então começaram a perseguir Jeremias, a população começou a perseguir Jeremias a fim de matar. Mas toda vez que levantava, armava um laço contra a vida de Jeremias, Deus ia e dava o livramento, porque Deus era na vida de Jeremias, porque Jeremias fazia a vontade de Deus. Assim é conosco hoje, assim é com nossas vidas, crianças. Se nós fazemos a vontade de Deus, de conhecer a tua palavra, obedecer a tua palavra, olha, às vezes a gente vê que aquelas pessoas, nossa, lá na escola, ou na família, aonde quer que seja, na vizinhança, a gente sabe que tem alguém que não agrada a Deus com as coisas que eles fazem. Aí, se eu estou fazendo a vontade de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou procurar não andar com aquela pessoa. Ai, tia, mas a Bíblia manda eu amar todo mundo. Mas é lógico que eu vou amar. Eu amo a minha família. Eu amo aquele que faz coisa errada. Mas eu não posso praticar as mesmas coisas que ele faz, porque senão eu também vou estar desagradando a Deus. E sempre quando eu tiver uma oportunidade para falar para aquela pessoa que o que ela está fazendo desagrada a Deus, eu tenho que falar. Fazendo assim eu vou estar agradando a Deus. Olha só, criança, certo dia, uma coisa muito triste aconteceu com aquele povo. O rei da Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo, os muros, os palácios, e levou todos os moradores como prisioneiros. Ao ver que todo aquele povo estava sendo levado escravo para a Babilônia, Jeremias ficou muito triste, ele começou a chorar. Porque ele sabia que até então Deus queria e estava guardando aquela cidade. Quando o rei de Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu seus muros, seus palácios e o templo, Jeremias chorou muito, porque ele sabia que aquele mal sobreveio porque Deus havia feito o quê? Desamparado aquela cidade. Por que Deus desamparou, tia?
Porque aquele povo estava fazendo o que era mal, estava fazendo o que desagradava a Deus. E olha só, olha aqui, eles começaram a desagradar a Deus. E olha a cidade como ficou, totalmente destruída. Os muros, os palácios e o templo do Senhor foi destruído. Olha a cara triste de Jeremias, Jeremias chorando, porque aquela cidade que até então era tão amada por Deus, foi entregue a seus inimigos, por causa do povo que estava o quê? Em desobediência. E o que Jeremias poderia fazer então aquela hora, aquele momento? O que Jeremias poderia fazer com aquele rei, com o seu exército todo, o rei de Babilônia, levando todos os moradores como escravo, prisioneiro lá para a Babilônia? Além de Jeremias chorar, e ele fez o quê? De ver toda a cidade destruída, ele começou o quê, crianças? A orar. Fazer o quê? Falar com Deus. E Deus então deu o quê? Instrução para Jeremias, para ele escrever o quê? Poemas. Poemas de alegria, tia? Poemas de amor? Não. O livro de Lamentações, que foi escrito num tempo de Jeremias, porque ele estava o quê? Desolado ao ver a cidade de Deus sendo destruída e seu povo que não dava mais ouvido à palavra de Deus. E olha só, e o povo, a partir daquele momento que viu tudo aquilo acontecer, eles começaram a dar crédito que eles estavam o quê? Pecando contra Deus, e que tudo aquilo que Jeremias havia falado para eles era o quê? A verdade. Jeremias havia falado para eles: olha, para de fazer essas coisas, você volte a agradar a Deus, para que nós continuamos sendo um povo abençoado, para que Deus continue guardando a nossa cidade, a nossa família, as nossas casas, as nossas plantações. Mas o povo não queria dar ouvido, e eles intentavam mal contra Jeremias, sempre buscavam o quê? Uma forma de matar a Jeremias. E Deus toda a vida foi o quê? Livrando Jeremias dos laços da morte que aquele povo levantava contra ele. E quando o povo estava indo como escravo, como prisioneiro para a Babilônia, eles então viram que tudo aquilo que Jeremias havia falado para eles era verdade. Que realmente eles tinham o quê? Se afastado de Deus, estava fazendo aquilo que era desagradável a Deus. Olha só, os poemas de Jeremias mostram que Deus é um Deus bom, justo e misericordioso com aqueles que confiam nele. Pede para o papai, lê lá no livro de Lamentações, como Jeremias fala de Deus lá. Deus é um Deus bom, criança. Deus é um Deus justo e misericordioso. Deus não fez maldade com aquele povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém, que outrora conhecia toda a misericórdia de Deus, se afastou porque queriam adorar a outros deuses. Eles largaram mão de adorar somente o nosso Deus. E ainda, além de tudo, queriam prejudicar o profeta de Deus, que fazia o quê? Fazia o bem anunciando a sua palavra. Olha só, crianças. E Deus aqui, olha só. Deus poderia ter ajudado aquele povo? Sim. Deus poderia ter perdoado os pecados que aquele povo tinha feito? Sim. Mas o povo não se arrependeu. Jeremias falava e chorava, falava e chorava, mas o povo não se arrependia. Cada vez mais eles faziam o que era pior e mais desagradável a Deus. Olha só, os poemas de Jeremias também ajudaram o povo de Israel a ter a esperança de que Deus poderia ajudá-lo. Olha só, então mais uma vez Jeremias convidou
os poucos moradores que ficaram na cidade destruída para orar, chorar e mostrar para Deus o quanto eles estavam arrependidos. Olha só, criança. Ficou alguma parte dos moradores lá naquela cidade destruída? Ficou. A cidade estava toda acabada. Não tinha mais muro, o templo, os palácios, estava todo destruído. Até o templo onde eles o quê? Adoravam a Deus, estava destruído por causa da maldade daqueles moradores. Mas ficaram alguns ali. Então Jeremias chama eles e fala: olha, se nós se arrepender, se nós orar, se nós chorar diante de Deus, nós vamos o quê? Receber o nosso perdão. E certamente Deus enviará o quê? O socorro a esta cidade. Olha só, criança, não importa a situação que nós passamos. Muitas vezes nós desobedecemos a Deus. Muitas vezes nós também queremos olhar para outras coisas. Mas Deus vem, envia algum profeta, ou através da sua santa palavra, ou através de sonhos, e com o seu divino Espírito Santo, e nos alerta que nós devemos voltar. Voltar para onde? Para o nosso primeiro amor. Que é o quê? A nossa obediência a Deus. Saber que só há um Deus na terra, capaz de nos guardar, nos livrar, perdoar os nossos pecados. Somente Deus que pode fazer isso por nós, crianças. Ninguém pode perdoar nossos pecados por nós, a não ser somente Deus. Que hoje eu e você possamos ter em nossas mãos, a palavra de Deus, cada vez mais aprender com o seu Espírito Santo como nós podemos o quê? Agradar a Deus. E como o amor de Deus é grande por nossas vidas. Amém? Assim como Jeremias fez com aquele povo, de chamar aquele povo que ficou um pouquinho só. Vamos orar, chorar diante de Deus, para que Deus venha, perdoe nossos pecados e restabeleça essa cidade novamente e envie o socorro para este lugar. Hoje Deus faz da mesma forma conosco. A gente reclamou, já brigou, já chorou, não quer obedecer, não quer. Deus, a partir do momento que nós dobramos o nosso joelho e pedimos o seu perdão, Deus envia o socorro para a nossa vida, nos ajuda, nos enche com a sua graça, com a sua esperança, e nós podemos sim aguardar com nossos lábios fechados, em silêncio, no seu socorro. Amém, crianças? Vamos fazer uma oração para que esse Deus venha e permaneça, porque Ele já está conosco, Ele já está aí na sua casa, o seu Espírito Santo já está te guardando, te livrando, mas nós temos que estar sempre em oração, pedindo que Deus permaneça juntamente conosco, nos perdoando a cada dia e nos livrando de todo o mal que às vezes alguém possa querer fazer contra nós. Amém? Oremos ao Senhor. Deus querido e misericordioso, te damos graça por esta palavra, Pai, por este ensinamento. Que cada criança, Pai, do grupo dos primários, venha saber, Pai, que Tu és aquele que escolhe, desde o pequeno aos mais velhos, para fazer a Tua vontade, para pregar a Tua palavra. Sê conosco, Pai. Nos perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar dia após dia conosco, nos convencendo, Pai, daquilo que temos feito que é desagradável a Ti, Pai, para que as Tuas bênçãos e misericórdia estejam sobre nossas vidas, hoje e sempre. Dizemos amém. Olha, vai lá no nosso canal no YouTube, dê o seu likezinho lá se você gostou dessa história. Se você sentiu Deus falar com você, dê lá seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor, crianças, um grande abraço. Deus abençoe o lar, a família de cada um. Amém?